Doutora Cristina Cruz e doutor Cláudio Bordalo, bom dia, meus queridos. Tudo bem? Muito bom dia, Robson. Agora foi, né? Bom dia, agora estou vendo essas duas feras aqui na minha frente. Bom dia. Bom, hoje... Robson? Oi, eu estou escutando aqui. Tá ouvindo? É porque travou. A gente ficou com medo de ter travado de novo. Do- Hoje a gente vai falar... Vocês vão me ver às vezes caladinho aqui, porque quando a entrevista é pelo YouTube, a gente tem um tempo de delay. Delay, né? Aí, às vezes, eu concordo, eu falo assim, tá. Aí você já está lá na frente, aí eu corto vocês. Então, eu fico caladinho aqui pelo meu momento, tá? Mas eu estou ligado aqui em vocês estão na minha frente aqui. Qual é o assunto de hoje? Vamos lá. O assunto de hoje, vamos falar sobre mitos e verdades da união estável, né? As perguntas que a gente mais recebe no escritório e no Famílias em Contratos. Então, a gente separou aqui umas perguntinhas que são comuns que sejam feitas a nós. E a primeira delas é a que todo mundo faz. A gente precisa de um contrato para estabelecer a união estável? E aí eu vou deixar o Cláudio responder essa primeira pergunta. Bom, essa daí é quase a clássica, né? Doutor, eu não tenho um contrato, e agora? Eu vivo numa união estável? Sim, você vive numa união estável, porque a união estável ela se configura de forma prática, né? Se você mora junto, né, que não necessariamente precisa para configurar uma união estável, mas se você mora junto, se o seu relacionamento é público, se é de conhecimento de todos, né, dos seus vizinhos, dos seus amigos, se vocês parecem como casados, é evidente que vocês convivem em união estável e não tem esse documento escrito, mas é uma união estável que é válida perante a lei. A única questão é que o documento escrito ela te traz a estabilidade que a situação de fato não traz, né? Por exemplo, num documento escrito você pode instituir regime de bens, algo que numa questão prática o regime é o comum, é o da comunhão parcial de bens. Né? Então, tem as situações que o documento lhe traz uma segurança muito maior, sobretudo se esse documento for público, mas não necessariamente ele precisa ser público, tá? Porque a lei ela é muito abrangente, ela é muito ampla nesse sentido, então ela permite que a união estável seja feita por instrumento particular. Todavia, em algumas instituições, você vai fazer prova dessa união estável, você vai no INSS, você vai no Instituto de Previdência, qualquer, eles exigem uma escritura pública. Né? Então, o ideal é que seja feito por escritura pública e não por instrumento particular, mas é válido tanto quanto. Tá? Quer ver uma outra pergunta que é muito interessante? Assim, doutor, eu tenho direito à herança nessa união estável? E essa eu deixo a doutora Cristina responder. Pois é, porque até 2017 era o grande questionamento, né? Se o companheiro tinha os mesmos direitos que o marido ou a esposa que ficasse viúvo. Em 2017, o STF decidiu pela equiparação, pelo menos nos termos sucessórios, de companheiro e cônjuge. Então, sim, hoje o cônjuge ele tem direito a participar da sucessão daquele que faleceu, seja como meeiro, dependendo do regime de bens, seja, inclusive, como herdeiro no patrimônio particular que o falecido tenha deixado. É interessante a gente falar que a união estável, ela é uma situação fática. Então, quando a gente fala de fazer contrato, é para dar mais segurança jurídica para aquela relação, para poder mostrar para órgãos, né, administrativos o tempo da relação, para não ter discussão depois de uma dissolução, né, porque a gente precisa falar não só da morte, mas também da dissolução. Se acontece, tem uma união estável fática e tem o óbito ou o divórcio, vai ser necessário constituir aquela união. Então, vai ser preciso fazer uma ação judicial para reconhecimento e dissolução, num caso de separação, né, de dissolução por fim da relação familiar, ou vai ter que, numa ação judicial, no próprio inventário, é possível fazer o reconhecimento dessa dissolução para ver o alcance patrimonial que essa relação tem. Então, é muito importante colocar que as pessoas podem, sim, viver em união estável sem ter documento, mas tendo documento, dá muito mais segurança para todo mundo. É verdade.
e desculpa interromper, é um tema que ele traz muitas dúvidas. Até a Luciana Marques está ligada aqui com a gente. Tem várias pessoas, tá, assistindo a gente agora ao vivo no YouTube, também pela Rádio Bandeirantes, mas a gente fica ligado aqui no YouTube. E a Luciana Marques está botando aqui, ó, este tema traz muitas dúvidas. Realmente, quando a gente fala agora, tem contrato de namoro, contrato com a união estável. Então, dá uma insegurança na cabeça da gente, que daqui a pouco, antes de você chegar, o solteiro, ele tá na noite, ele vai namorar ele vai cantar uma menina, na época era assim, né? Vou cantar uma menina, eu já vou com o contrato. Fala aqui, ó, se você gostou de mim, assina aqui para mim, por favor. E aí a gente já começa com o relacionamento com o contrato. Não é isso, doutora Cristiana? Olha, é muito isso. A gente brinca, né, que a advogada, então, vai andar com vários tipos de contrato, dependendo da situação, né? Aí tem uma outra questão, o Robson, que às vezes a pessoa vive união estável, tem um contrato e quer saber se pode fazer essa formalização para o casamento, ou seja, converter a união estável em casamento. E aí a pergunta é, há essa possibilidade? Cláudio responde. Também é outra pergunta clássica, né? Eu tenho uma união estável, agora quero converter em casamento. Como é que eu faço isso? É possível? Eu tenho que casar? Aquela união estável não existiu? Bom, primeiro que você pode, sim, interromper aquela união estável fazendo um casamento. Mas o ideal é que você resguarde aquele período que você viveu na união estável. Ou seja, ou você transforma aquela união estável dentro do registro civil, na cartório do registro civil, transforma aquela união estável em casamento, né? Que a lei dá toda a probabilidade, dá toda a autorização para isso, ela facilita, a lei criou facilitadores para que isso aconteça, ou você faz um novo casamento, mas sempre resguardando aquele período em que você conviveu na união estável, porque isso é de extrema importância, tendo em vista que nesse período pode ter sido gerados bens, né? Eles podem ter conquistado patrimônio em comum, e aí, no momento de uma dissolução, pós-casamento, aquele patrimônio não entra, aí fica com, não, mas aquele bem é particular, meu, não era, a gente já estava junto, pronto, aí é problema, advogado adora, né, evidente, porque vão discussões homéricas nos tribunais, porém o desgaste das partes é gigantesco, então é algo que não merece prosperar, e o simples resguardo daquele período de união estável já resolveria isso. Dentro dessa união estável, eu posso estipular regimes de bens, né? E aí eu vou deixar a doutora Cristina falar sobre esses regimes de bens, que ela sabe muito mais. Bacana. Eu acho bonitinho quando um passa o assunto para o outro. Mas lembrando aqui... É o que dá, Robson, de ter uma união estável, porque aqui, nós estamos falando de algo que é real. Nós vivemos em união estável, então é um tema que a gente acaba sendo procurado também como advogados, mas porque vivemos em união estável. Então, são questões que surgem o tempo inteiro. Então, acho que dá para fazer esse bate-bola, já que está em casa, né? Dá para fazer esse bate-bola. Eu achei bonitinho que no início da entrevista, doutora Cristina, você deu o tema e você falou como se fosse apresentadora mesmo, e agora quem vai responder? É o doutor Cláudio. Falei, gente, eu só estou com um comunicador aqui nesse... Não querendo tomar teu lugar não, hein, Robson? Desculpa, mas é que você disse que tinha delay. Não sei como é que vai ser meu 2022, se eu vou estar na banda ainda não. Só tem ferro aqui, gente, que conversar comigo. Eu estou brincando. Eu estou aqui com a Luciana Marques, ela está falando aqui que o tema é importantíssimo. É muito importante que as pessoas saibam que a união estável, formalizada, facilita a solução dos conflitos que ocorrem quando a relação acaba, seja com a separação ou com a morte, com o falecimento de uma das partes. Obrigada, Luciana, pela participação, viu? É isso mesmo, né, doutora Cristina? Isso mesmo, né, doutor Cláudio? Sim, sem dúvida. Exatamente. Na verdade, as pessoas têm o hábito de não documentar nada. Na verdade, o brasileiro tem o hábito de não documentar muita coisa. Acho até que isso está mudando, né? Esse posicionamento está mudando. E aí,
uma das questões que o Cláudio falou da questão do ponto de regime de bens. Se a gente não tem uma união estável constituída formalmente através de um contrato, qual o regime de bens que vigora? É o regime da comunhão parcial. Assim como no casamento, quando se casa e não escolhe um outro regime, não se faz um pacto, é o da comunhão parcial, que pressupõe que todo o patrimônio adquirido durante essa união vai ser dividido entre os parceiros. Agora, se você faz um contrato, né, formaliza o contrato através de escritura ou um contrato particular, você tem a opção de escolher outros regimes de bens. Então, isso é importante ser esclarecido ou ser até cogitado, porque o que é normal é que ninguém começa fazendo um contrato como você colocou, né? Vai para a noite, gostou da pessoa, pô, agora eu não sei, é namoro ou é casamento? A gente não começa imediatamente fazendo um documento. O que normalmente ocorre é que começa vivendo junto, né, um namoro que evolui para morar junto na mesma casa, bota a escova de dente lá na casa do outro, e depois se resolve fazer uma escritura dizendo, bom, estamos vivendo juntos há 2 anos, ou seja, com a data de hoje se fala que vive desde aquele dia em que eles efetivamente entenderam que estavam, de fato, formando uma família. E aí, nesse momento, é importante colocar, vai ser o regime de bens da comunhão parcial, da comunhão universal, da separação total de bens, é possível escolher, né? Nós temos vários regimes aí, várias opções, esses são os mais usados e os mais comuns, mas o contrato escrito permite isso. O contrato verbal, ou seja, a situação fática, só permite a comunhão parcial de bens. E aí, para finalizar aqui, né? Desculpa interromper mais uma vez, mas foi o que a Luciana falou aqui, ela está participando aqui pelo chat, eu agradeço muito a participação de você, daqui a pouco eu vou mandar beijo para todo mundo que está bombando aqui, esse casal aqui, eles bombam aqui no programa, e eu queria agradecer, mas foi o que a Luciana falou, que é muito importante que as pessoas saibam que a união estável formalizada facilita a solução dos conflitos que ocorrem quando a relação acaba. Então, não é que a gente vai já começar um relacionamento pensando no seu término, né? Mas existe a possibilidade, então vamos facilitar, se isso for acontecer, né? Facilitar também a vida desses advogados aqui que estão conversando comigo, que são da mais alta competência e qualidade, né? Cheio de conhecimento, que é a doutora Cristina Cruz, e também o doutor Cláudio Bordalo, eles que são do Famílias em Contrato, e o tema de hoje foi um tema muito importante, que é mitos e verdades sobre união estável. Se você está chegando agora na glamurosa Rádio Bandeirantes, ou então acessando youtube.com/sabadoshow, você pode ver não só essa entrevista com a doutora Cristina Cruz e o doutor Cláudio Bordalo, que eu acabei de fazer, mas outras também que já passaram e outras que vão acontecer a qualquer momento acessando youtube.com/sabadoshow. Doutora Cristina Cruz, doutor Cláudio Bordalo, eu ficaria conversando com vocês aqui o sábado inteiro, que além de pessoas simpaticíssimas que vocês são, vocês nos enriquecem com tanta informação. É um aprendizado sempre entrevistar vocês. Muitíssimo obrigado, um Feliz Natal, muita saúde, muita prosperidade para vocês, para a família de vocês. E pode estar, o vídeo está aberto para vocês mandarem mensagem de Natal para quem vocês quiserem agora. Obrigada, Robson. Que tenhamos todos, né, um final de ano mais tranquilo com nossas famílias e que 2022 chegue aí cheio de novas oportunidades, de boas relações e Famílias em Contratos, naturalmente, está sempre à disposição através do Instagram, @Famílias em Contratos. Pode mandar mensagem, direct, interagir, que a gente sempre retorna. E aí eu acho que é um voto nosso, né, do Famílias em Contratos, que tenhamos todos um Natal e um Ano Novo de paz. Eu só queria complementar, desejar boas festas a todos, agradecer ao Robson a presteza, a gentileza e a simpatia que ele sempre nos recebe. Lembrar que sobre esse tema que a gente falou, ele vale tanto para casais heterossexuais como para casais homossexuais, não há distinção, né? E desejar um Feliz Natal e boas festas para todos. Maravilha! Esse é o Cláudio, ele já complementa ali. Esse é fera mesmo, gente. Vocês nasceram um para o outro mesmo, viu?
doutora Cristina Cruz e doutor Cláudio Bordalo. Um beijo no coração de vocês. E até 2022, que esse é meu último programa de 2021. E olha que honra que eu estou tendo aqui de ter essas feras aqui no meu programa. Até 2022, meu querido. Muita saúde, paz e sucesso pra gente. Bandeirantes.